E aí, pessoal, tudo bem? Vocês sabiam que o famoso leite de rosas, aquele líquido bastante conhecido para tirar o CC, foi idealizado aqui no Amazonas? Sou Marcos Pessoa e no vídeo de hoje vou contar para vocês a curiosa história deste produto que marca gerações e que provavelmente todo mundo já usou pelo menos alguma vez na vida. Como disse pra vocês, nesse vídeo vou contar a história completa deste produto que fez e ainda faz parte de muitas famílias brasileiras e do seu inventor, que teve essa ideia aqui no Amazonas. Então já deixa o like aí, se inscreve no canal pra fortalecer e me acompanha porque esse vídeo deu trabalho. Tudo começa em 1878 em uma fazenda da cidade de Quixadá, no Ceará, local onde nasceu Francisco Olímpio de Oliveira. Vale contextualizar que naquele momento vivia-se o auge da maior seca do século XIX. Aí, logo aos 5 anos de idade, ele perdeu a mãe e aos 9 ele perdeu o pai, ficando encarregado de 5 irmãos mais novos até um tio tomar conta deles. Claro que ele não conseguiu ter uma boa educação e naqueles tempos difíceis ele na adolescência fugiu para o Rio de Janeiro, que à época era a capital do Brasil e local que estava iniciando a nossa jovem república. Chegando ao Rio de Janeiro, ele começa a trabalhar em um escritório, retoma seus estudos e antes da virada do século XIX para o século XX, ele então aporta no Espírito Santo. Entre seus principais trabalhos estava abrir estradas, fornecer materiais e desenvolver negócios que fez com que ele viesse parar aqui no Amazonas. E já no início do século XX, só para contextualizar, estávamos em pleno vapor do ciclo da borracha e Manaus atinge seu ápice, chegando a ser chamada de a Paris dos Trópicos. E é então nesse clima que ele tem esse primeiro insight. O Francisco então com seus 20 e poucos anos, entra no ramo da borracha e compra alguns seringais aqui na capital. Nesse contexto de Belle Époque amazônida, o Francisco percebe no coração da sociedade cada vez mais sofisticada a importância da cosmética e das fórmulas de higiene e beleza. E com o declínio da indústria da borracha por volta de 1912, o Francisco Olímpio então muda-se para a cidade de Itacoatiara, onde começa a sua vida de pecuarista e fazendeiro. Alguns anos depois, ele vira o prefeito da cidade da Pedra Pintada, no período de 1º de janeiro de 1920 a 31 de dezembro de 1922. E durante esse período em que chefia o executivo municipal de lá, em 1920, aos 42 anos, ele se casa com Maria de Lourdes, que tinha 18 anos, portanto 24 anos mais jovem que ele. Tá, mas e quando surge o leite de rosas? Calma, Mukuro! Acontece que quando ele se torna o prefeito de Itacoatiara, começam as brigas políticas fortes, e vocês sabem como são as coisas no interior, né? Agora imagina 100 anos atrás no interior do Amazonas. Pois é, eles eram um casal feliz, mas lamentavelmente perderam alguns filhos ainda recém-nascidos. E essas violentas lutas políticas somadas à perda dos filhos fizeram com que o senhor Francisco Olímpio se mudasse mais uma vez. Ele vendeu tudo que tinha em Itacoatiara e se mandou para a Bahia para começar a comercializar gado zebu. Mas dessa vez os negócios não foram bem e a dona Maria de Lourdes entrou em uma profunda depressão. Novamente, o destemido Francisco Olímpio, que já contava com mais de 50 anos de idade, decidiu vender tudo que lhe restava e embarcar no navio com a esposa rumo à capital da república, de novo Rio de Janeiro. Já no Rio de Janeiro pela segunda vez, ele conheceu o prestigioso clínico Miguel Couto, que tratou e curou a depressão da Maria de Lourdes. Como ele já estava mal das pernas, ele foi morar em uma pensão de 2 quartos e decidiu tentar mais uma vez. Dessa vez ele focou no seu mais audacioso empreendimento, uma inspirada fórmula cosmética, ideia que Francisco Olímpio, com sua intuição e olhar aguçado, vinha amadurecendo desde a época que ele estava aqui por Manaus. Aí, com a ajuda de um amigo farmacêutico daqui de Manaus, que lhe vendeu os direitos, e da esposa, eles produziram as primeiras unidades do produto num dos quartos da pensão que ficava localizada no bairro de Laranjeiras. O produto possuía uma fórmula à base de álcool e cânfora, água e essência, e tinha como principal objetivo desempenhar a limpeza eficaz da pele. Diziam inclusive que, para não incomodar a vizinhança, fechavam as caixas de madeiras com as mercadorias, martelando-as no momento em que o bonde passava. E então, em 29 de julho de 1929, aquele líquido branco que lembrava o leite da seringa foi batizado pelo seringalista Francisco Olímpio de Oliveira de leite de rosas. Para divulgar aquela sua invenção, o Sr. Oliveira colocava os cartazes que ele mesmo havia feito
pelas ruas do bairro e arredores durante as madrugadas, até porque era crime colar esses cartazes. E apenas 5 anos mais tarde, já com as pequenas filhas Maria Coeli e Helena, a família mudou-se para o bairro do Jardim Botânico, instalou um negócio na garagem da casa e contratou o seu primeiro funcionário. A partir de então, a empresa, já conhecida como Laboratório Leite de Rosas, multiplicou seu alcance pelo Brasil. Com o surgimento das operações de rádio no Brasil, ele começou a investir muita grana em publicidade. Ele pagava por anúncios em rádios, revistas e televisão, chegando a ter como garota propaganda a cantora Carmen Miranda. Outro local de destaque que ele anunciava era nas revistas como Carioca, Fonfon, A Cigarra, Vitrina, Jornal das Moças, entre tantas outras que eram as mais importantes da época. O slogan, o preparado que dá it, da década de 30, tornou o leite de rosas um dos produtos mais desejados da época, fazendo com que ele fizesse parte de lares de todas as classes sociais. Esse it do slogan era uma palavra muito bem trabalhada. Ela significava uma expressão de encanto, a misteriosidade e sedução que algumas mulheres possuem. Esse não sei o que maravilhoso e fascinante, segredo do sucesso feminino. Então, quando eles colocavam no leite de rosas o slogan, o preparado que dá it, é sobre isso. O preparado que, servido à mulher, em todos os seus cuidados da beleza, irá proporcionar aquele misto indefinível de graça e sedução. Além das publicidades, os profissionais clínicos elogiavam o leite de rosas, assim como as consumidoras, inaugurando no Brasil a divulgação baseada nos depoimentos, ou seja, o nosso famoso boca a boca. O mais legal é que os anúncios da época eram ilustrados com a imagem de mulheres seguras de si, independentes, que mesmo em poses sensuais nunca perdiam a elegância. A publicidade do leite de rosas equilibrava criteriosamente tradição e modernidade. Até que um dia, o Brasil inteiro viu estampado em uma revista o primeiro anúncio de um biquíni. O produto que ela divulgava, o leite de rosas, claro. As mães que já usavam o produto viram as filhas que também usavam leite de rosas como protetor solar e hidratante pós-praia encolher os trajes de banho nos corpos. Isso na época vocês podem imaginar como foi o barulho. Quando a televisão chegou ao Brasil na década de 50, o leite de rosas já estava presente na fala dos locutores, apresentadores e das candidatas ao disputadíssimo título de Miss Brasil, concurso patrocinado pela marca e que acabou se transformando ao longo da década em um verdadeiro fenômeno cultural. Ou seja, não à toa o produto entrou tanto na cabeça da elite brasileira. Vale destacar que na origem do produto ele era feito em frasco de vidro, com a garrafa transparente e as letras em ouro. Ou seja, era um produto para quem tinha grana para pagar. Ele era correspondente aos asseios, então acabou sendo muito associado à beleza feminina e cuidados e higiene. Mas o grande empresário Francisco Olímpio de Oliveira faleceu em 1962, aos 84 anos, mantendo-se ativo até o fim. A história conta que ele morreu serenamente cercado pela família. Em pouco mais de 3 décadas à frente da empresa, Francisco Olímpio tinha expandido os negócios, revolucionado a comunicação, criado produtos e construído uma marca de enorme valor, deixando nas mãos de seus herdeiros um rumo a seguir. A sua esposa, Maria de Lourdes, se tornou presidente do Laboratórios Leite de Rosas, enquanto a sua filha Helena, vice-presidente, e o marido desta, Henrique Ribas, grande empreendedor que trabalhava na empresa desde 1956, o superintendente. Aí, após a morte do Sr. Francisco, a empresa foi precisando fazer alguns ajustes. O mercado exigia maior racionalização, novas tecnologias, controle pragmático de custos, ampliação da produção e alcance das vendas. Se até então o leite de rosas era para a população com maior poder aquisitivo, que podia arcar com os custos dos frágeis frascos de vidros, após a morte do Sr. Francisco eles tiveram que mudar e passaram então a colocá-lo numa nova embalagem plástica. E depois mudaram mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, até chegar na atual clássica e inconfundível que se destaca nas prateleiras, aquela rosinha que é essa que você está vendo aí agora. Com essas mudanças, o leite de rosas ficou mais barato e se tornou acessível a todas as regiões do Brasil. Para acompanhar o mercado e construir uma marca forte, novas fragrâncias e embalagens foram lançadas ao longo de quase um século de história da companhia. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E se gostou, vou pedir novamente que você deixe o like, se inscreva no canal e quando se inscrever não esqueça de ativar a campanha, porque assim quando eu lançar o próximo vídeo, você será notificado. Valeu!